Há muitas formas de celebrar as mulheres no mês das mulheres. O nosso jeito é nos vestindo de mulher. E nós nos vestimos hoje de Edilene Nobre. Este sou eu, ou esta serei eu, no programa de hoje. Nós vamos celebrar a maioria da população acreana, quase 52%, que trabalham desde na sua própria casa, cuidando do marido, dos filhos, cuidando dos afazeres domésticos, como atuando em áreas cada vez mais complexas do saber e da produção. Elas estão no controle das coisas. E nós, claro, vamos celebrá-las convidando algumas mulheres para conversarem sobre vida ampla, do jeito que elas quiserem. E eu convido para se sentar na cadeira de apresentadora desse programa a mulher que comanda o Klemer Verso desta semana. Em homenagem às mulheres, é contigo, Edilene Nobre, e as nossas maravilhosas convidadas do programa, Alana, Mara e Isa. Fui. Eu quero agradecer ao Klemer Verso por ter compartilhado o seu espaço para esse programa especial das mulheres. Muito obrigada, Klemer. Eu agora aqui estou com as minhas convidadas, ou as nossas convidadas, a Isa Nelda. Muito prazer, muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar com essas mulheres tão valorosas aqui no estado do Acre, aqui em Rio Branco. Eu acho que vai ser uma grande experiência. Mara. Obrigada, agradeço pela oportunidade e a gente fica feliz por estar ganhando espaço também feito por homem, né? A gente tem que mostrar que a gente também pode. É isso. E a Alana? Muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer também pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui duplamente. Primeiro, por ser um espaço para a gente divulgar um pouquinho sobre o empoderamento feminino. E segundo, também por divulgar um pouco das ações que a gente vem realizando na nossa instituição, que é tão importante levar esse acesso a essas informações à sociedade. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Cada um de vocês exerce profissões em espaços que eram muito masculinos. E eu quero jogar logo no peito da Mara. Mara, como que você, de todas nós, você é a que tem uma profissão que mais se aproxima e que muito se viu só sendo ocupada por homens. Como é ser motorista de transporte público? Conta pra gente como é isso. Bem, ser motorista de ônibus é de tudo um pouco. É do estresse à brincadeira, porque a gente carrega muito público, públicos diferentes, né? Uns estressados, outros alegres, outros felizes, outros tristes, então é assim. E por ser motorista de ônibus, no início as pessoas tinham assim, vamos dizer que receio e também preconceito, né? Que eu comecei em 2009, eu acho, não, 2008. E o preconceito às vezes existia tanto que chegou passageiros a me perguntarem se eu tinha o mesmo salário de um motorista. Eu disse, poxa, mas eu dirijo um ônibus igual um homem dirige. Aí é quando a gente começa a entender que existe preconceito e também existe pessoas que apoiam também, né? Essa é a realidade. Isa, você é empresária, agora você está num espaço que também, antigamente, em Rio Branco, era muito ocupado por a grande parte daquele público era masculino, né, que é o bar municipal, agora não sei se tem um outro nome, mas que agora está sendo ocupado pelo espaço do sorvete Nanê, e eu quero que você me conte como é que é essa experiência já agora ali como empresária naquele espaço. A experiência quando você vai para um ambiente público, que também é um equipamento que é muito conhecido, tem um histórico como o bar municipal, e transformar ele em um ambiente, além de receptivo, mais leve, né, que traz um pouco de sabor para as pessoas que estão passando ali, é muito legal, porque você quebra alguns paradigmas, né? Um bar que virou uma sorveteria. A história dos empreendimentos de sorvete aqui em Rio Branco são todos masculinos, assim como é na minha cidade também, lá em Cruzeiro do Sul. Lá a gente tinha a sorveteria do Quirino, lá em Cruzeiro do Sul. Aqui em Rio Branco a gente tinha a sorveteria do Fabiano. Então, nenhum empreendimento que desse voz e visibilidade para uma figura feminina.
E a Nanê, ela veio desse rejuvenescimento, dessa dinâmica de que a Amazônia está na frente, mas que quem está fazendo acontecer são mulheres, né? Eu, minha sócia, Adriana, nós somos mulheres empreendedoras, acrianas, e que estamos para mudar um pouco essa história e trazer um pouco de diferencial, de qualidade e de surpresa para as pessoas que estão aqui em Rio Branco e logo mais em todo o resto do estado do Acre. Que incrível, você falou agora da sorveteria do Fabiano, minha memória afetiva foi lá longe, que realmente era a referência que a gente tinha de sorvete na cidade, e era aquele sorvete, né? Até hoje as pessoas frequentam a Nanê e dizem, aí, não tem como você pegar a receita da casquinha do Fabiano? Eu me recordo muito, inclusive eu cheguei a ligar para a filha do Fabiano e disse, não tem aí como você me dar essa receita da casquinha do Fabiano, porque foi uma sorveteria muito emblemática, né, na vida e na história de muitas personalidades acrianas e de muitos acrianos, muitos rio-branquenses. Foi um local onde se vendia não só sorvetes, mas se vendia também felicidade e também memórias afetivas, né, memórias degustativas. O que a gente está trazendo com a Nanê é exatamente isso, é um resgate daquelas frutas que já estavam sendo esquecidas. A geração que nasceu de 2000 para cá precisa reconhecer que ela está na Amazônia, mas que ela precisa reconhecer o sabor de cupuaçu, de graviola, de araçaboi, de cajá, e que não existe apenas pistache, chocolate e baunilha. E a gente precisa mostrar isso para esses novos acrianos, para esses novos rio-branquenses. E aí a gente está com esse grande intuito de trazer um sorvete de uma qualidade superior, ser natural e ser muito com uma identidade da Amazônia e dos acrianos. A Isa falar com tanta paixão, chega a dar vontade da gente correr lá e tomar esse sorvete. Era a Isa. E a Alana aqui do meu lado esquerdo, presidente do Procon Acre. Alana, como é ser presidente de um órgão desses e, né, trabalhar com o direito do consumidor, que também a gente é um direito ainda, né, um pouco problemático. Fala pra gente. Bom, é uma experiência muito desafiadora, né? Para quem não me conhece, né, eu sou Alana Albuquerque, eu sou esposa, sou mãe de 3 filhos, essa é a minha maior função, é o que mais me realiza nesse mundo, é ser mãe dessas crianças tão maravilhosas. E eu sou servidora de carreira do Tribunal de Justiça, cedida para exercer essa função de presidente do PROCON. O nosso governador Gladys Cameli nos convidou para estar à frente. Eu vou completar esse ano 6 anos de casa. E eu confesso para você que tem sido assim, uma experiência muito gratificante. Primeiro porque falar de consumo é falar de toda a sociedade. O PROCON é a primeira instituição que as pessoas procuram quando tem qualquer situação conflituosa dentro de relações de consumo. Então, a confiabilidade que existe com relação à intermediação que é feita pela instituição, ela é gigantesca. Pela legislação, que é o nosso CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele completou ano passado 35 anos, ele significa um microsistema protetivo de amparo ao consumidor, trazendo direitos e deveres que se encontram previstos nessa norma. E essa lei ela é tão importante que ela tem força constitucional. Ela regula a ordem econômica e traz supremacias, respeitando os princípios existentes, que buscam atender o direito do consumidor, observando a dignidade humana. Então, a nossa atuação ela acontece nos mais diversos segmentos. A gente presta serviços de atendimento, de educação para o consumo, de fiscalização. Agora mesmo estamos entrando no mês do consumidor, a gente está realizando uma vasta programação. No começo, agora, dia 2, iniciamos o mutirão de renegociações de dívidas, que é uma ferramenta muito importante para ajudar as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A gente sabe que hoje esse é o principal problema existente no sistema nacional, que é enfrentado dentro das políticas públicas consolidadas, e o Estado tem sido pioneiro nesse trabalho. A gente tem até uma lei estadual que foi implementada. E a gente tem conseguido aí modificar a realidade de muitas pessoas. Assim, é muito desafiador, não é fácil. Só no Brasil
São 81 milhões de brasileiros, de famílias, né, que se encontram endividadas. Isso representa aproximadamente 79% das famílias. E aqui no Acre não é diferente, mas, de forma pioneira, a gente implementou o núcleo de apoio ao superendividamento. E aí, nesse mês de março, existe um diferencial voltado para as mulheres, que é justamente por conta das políticas públicas existentes. A gente sabe que hoje as mulheres, elas, por vezes, elas ficam na dependência de um relacionamento abusivo justamente por conta da dependência financeira. E a gente vem realizando um trabalho de orientação, de conscientização para que ela encontre essa autonomia, alcance essa independência. E aí, dentro desse mutirão, uma das ações que a gente vai estar realizando em conjunto com a Secretaria da Mulher é um feirão voltado para as mulheres vítimas de violência doméstica. E tudo isso vai estar, com certeza, aí ajudando muitas mulheres a mudar essa realidade que existe aqui na nossa sociedade. Essa seria uma das minhas perguntas, né, que eu tinha pensado para a gente trazer aqui para o nosso debate. A independência financeira, ela é ainda o que faz com que a mulher permaneça nesse lugar de submissão? É isso que faz com que uma mulher permaneça num lugar de violência, onde ela foi agredida? Agora a gente é o Estado ainda em evidência, né, com o maior número de mulheres, né, que são mortas, né, no Brasil. E eu fico, assim, às vezes assustada. Né? Vocês não se assustam quando vocês veem essas notícias? Né? O que causam em vocês? É medo, é insegurança, é terror, né? É cansaço? O que a gente pode esperar, né, de um lugar onde a gente vive e cresceu e que a gente está agora no cenário nacional, onde se matam mais mulheres? O que vocês pensam sobre isso? Eu acredito que essa não seja o único motivo, mas é um dos principais. A gente sabe que existem inúmeros tipos de violências, né? Que as mulheres sofrem. Dentre elas tem não só a física, que é a mais evidenciada, mas, né, tem a patrimonial, psicológica, emocional. São várias situações que afetam. E, às vezes, por vezes, tem mulheres que estão sofrendo violência e elas não conseguem perceber. Mas o PROCON, dentro das políticas públicas existentes em âmbito nacional, a gente vem trabalhando justamente para auxiliar nessa identificação. E a intenção é justamente fazer com que as mulheres saiam da dependência, né, econômica e consigam aí alcançar essa independência, seja com o empreendedorismo, seja em novas oportunidades por meio de serviços públicos. Existem tantos meios alternativos que podem possibilitar as mulheres terem uma vida financeira mais tranquila, mais adequada, prover a sua subsistência da sua família e, com certeza, não ficar presa a um relacionamento que seja prejudicial à sua vida, que incorra em risco a sua vida, né? E aí a gente vem, enquanto poder público, auxiliando nessas políticas públicas para trazer um pouco mais de solução e enfrentamento a essa realidade. Que bom. Isa, eu volto com você, porque você é empresária desse... Né, e aí você pensa nesse lugar, o que vem na cabeça? O que acontece na realidade, que além dessa questão financeira, a gente tem que colocar uma espinha dorsal, né? Para nós mulheres. É uma situação apavorante no Brasil. No Acre, ela é praticamente uma coisa aterrorizante e isso só vai ser definitivamente resolvido quando todas as pessoas e a sociedade se envolver no processo. Né? Não vem apenas do poder público. Eu acho que o poder público precisa fazer mais, né, do que está fazendo hoje, mas a sociedade também precisa se envolver. Né? A educação é a espinha dorsal de tudo isso. Eu acho que a gente precisa dar mais oportunidades. Se a gente for olhar as estatísticas, você vê que essas mulheres que têm esse tipo de abuso, grande maioria não tem uma qualificação básica, mínima de educação. Eu acho que a grande espinha dorsal vem daí. Mas também vem de coisas patriarcais, né? Então, existe uma cultura de violência contra a mulher. E é isso que a gente precisa mudar. E já passou da hora, né? E aí as mulheres também estão colocando isso em suas mãos, para que a mudança aconteça através de atitudes que são das mulheres. E que
os homens, de uma forma geral, precisam entender e precisam auxiliar nesse processo. A política pública está aí para fortalecer, mas a sociedade precisa participar. É aquela velha máxima, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. A gente mete colher em todas as situações, principalmente quando é de violência. E a gente acredita que a grande ferramenta para alteração desse cenário, ele vai se dar pela independência financeira, mas ele se dá muito pela questão da independência psíquica, né? Da educação, de ela ser uma pessoa esclarecida, dela ter o poder de entender que, se ela buscar outras ferramentas, ela precisa ter acesso às informações, ela vai conseguir se livrar disso, e a gente consegue mudar uma cultura tão agressiva que está muito latente nesse momento no estado do Acre, no Brasil, mas que as políticas públicas estão trabalhando, mas que a sociedade precisa se envolver de fato e verdadeiramente nesse processo. A partir do momento que a sociedade entrar de cabeça no processo e a gente elevar a questão da educação nesses nichos, a gente vai conseguir ter um grande avanço, e aí a gente vai dar um basta para toda essa situação de violência psicológica, patrimonial e violência física, né, que é onde pega mais. Né? Porque contra uma arma... A gente só fica sabendo quando a gente vira estatística, na verdade. Porque muitas casas, hoje, nesse momento, inclusive, deve ter alguém sofrendo violência doméstica. Mas a gente só fica sabendo quando vira estatística. E aí é onde a coisa... É o que pega mais, né? Essa questão da violência, da agressão, é onde a gente está mais vulnerável. Né? E informação é poder. E conhecimento é a ferramenta de transformação. Então, a educação, de fato, é o caminho para que se conquiste essa mudança de realidade. Eu concordo totalmente com... E de todas essas frases que a Isa já começou a falar, a Isa parece que leu o meu roteiro, mas ela não leu. Mas de todas essas frases, qual é a que mais pega? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Depois de uma briga, o romance fica melhor. Depois ele melhora. Qual dessas é a que mais vocês acham que causa esse impacto no mundo ainda feminino, e a gente acaba caindo, cedendo, né, a gente normalizou esses conceitos? Mara? Eu acredito que entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Só complementando mesmo o que ela já falou, ela já falou tudo, né? A parte financeira e a parte física é o que mais deixa a mulher vulnerável. É o que mais acontece, porque muitas das vezes ela é as duas coisas. Ela não tem a parte financeira e ela depende do homem. Aí ela acha que, se ela abandonar aquele homem, pronto, ela acaba tudo para ela. Mas isso é uma coisa que é como a nossa amiga falou, né? Não tem ainda aquele esclarecimento da mulher. E se ela tivesse o esclarecimento, a parte financeira, né? Que se ela tivesse o ganho dela financeiro e o porte físico, que ela nunca vai ter mais do que o homem, é isso que deixa a mulher bem vulnerável e faz ela também adoecer psicologicamente. Mas agora já tem umas, né, que já fazem luta, já tem defesa, mas né, já pode usar, né, arma, essas coisas, mas ainda não é suficiente, é um perigo, né? É 1% ainda. A grande arma que nós sempre vamos ter é o nosso processo educacional, a gente ser esclarecida, a gente ter a informação certa e a gente saber aonde buscar esse auxílio. Eu acho que isso é fundamental, e esse auxílio, de fato, quando ele é institucional, ele tem que acontecer, ele tem que ser real e tem que acontecer de verdade. Porque, às vezes, elas não vão buscar o auxílio porque elas não sentem segurança em buscar o auxílio. Acham que aquilo ali é mais uma burocracia. É por isso que as políticas públicas precisam ser imediatistas quando se fala em violência contra a mulher. Seja ela psicológica, seja ela física. Então, toda política pública, para essa questão de violência contra a mulher, tem que ser imediata. Ela não pode esperar. Verdade, é verdade. É verdade. Alana, políticas públicas voltadas para a mulher. Então, nós temos aqui um sistema protetivo, né, que é capitaneado pela Secretaria da Mulher. Nessa gestão do nosso governador, foi resgatado isso, houve a separação, né, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos com a Secretaria da Mulher, justamente por entender que essa é uma pauta prioritária. E esse tema,
ele é tratado com muita responsabilidade, de forma transversal, o que significa dizer que não é apenas a secretaria que tem essa responsabilidade de exercer as políticas públicas. Todas as secretarias que fazem parte do Poder Executivo Estadual, as instituições do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, têm que estar irmanadas para que essas ações elas aconteçam e cheguem lá na ponta, na vítima, na pessoa que mais necessita realmente. O Brasil ele se aprimorou muito com relação à legislação, justamente por conta da seriedade, do agravamento, né, que aconteceu em relação a feminicídio, né? Aqui no Acre, os dados eles, né, são ainda mais alarmantes, mas tem acontecido esse enfrentamento, né? Existem uma série de medidas que estão acontecendo, tanto aquelas que vêm a partir de diretrizes nacionais, né, pactos que foram firmados, quanto as locais, que estão sendo implementadas. Nesse mês da mulher, por exemplo, várias ações estão acontecendo, né? E aí entra a responsabilidade de todos, não apenas do serviço público, né, do Estado enquanto poder estatal para garantir essa proteção, mas também dos cidadãos, da sociedade. Todos temos que fazer a nossa parte. Então, por isso que aquela frase, né, que nós acabamos de falar, que em brigas de marido e mulher a gente deve meter a colher, é justamente para evitar que as situações elas se agravem. Porque uma vez iniciando uma situação de violência, passa-se por etapas. A violência ela não acontece de uma hora para outra. Ela é agravada gradualmente. Então, começa com palavras, começa depois com outras atitudes mais intensificadas, depois com empurrões, depois com tapas, depois com... Aí, realmente, vem as situações mais agravadas. E isso todos nós podemos perceber. As pessoas que estão na nossa convivência. E a mulher, ela também precisa ser valorizada, por isso que é importante, eu falo que a informação ela é poder, porque uma vez municiada dessas informações, tendo conhecimento pleno, as mulheres vão ter essa consciência e poder ter uma atitude mais efetiva para ter força, perseverança e sair daquele relacionamento que, de fato, seja prejudicial à vida dela e da sua família. Então, assim, precisa ser enfrentado com muita responsabilidade. Eu tenho uma curiosidade em relação ao PROCON. Vocês vão fazer agora um grande movimento, né, voltado para o meio das mulheres. Vocês já têm alguma pesquisa onde mostra são os mais endividados? Os homens ou as mulheres? São as mulheres. Na verdade, a gente vai estar divulgando essas ações, né? As ações elas vão acontecer no mês inteiro, mas no período de 9 a 16, nós estaremos realizando a Semana do Consumidor, que vai ser em alusão ao dia 15 de março, que é o Dia Internacional do Consumidor. Então, nós teremos uma série de ações, vai ter uma abertura, né, na segunda-feira. Durante a semana vão ter várias palestras, ações educativas em escolas e em instituições particulares e privadas, falando muito sobre essa questão do superendividamento, das violência patrimonial no caso das mulheres, dentre outros temas, consumo consciente, meio ambiente, consumo sustentável. E também estaremos realizando fiscalizações para garantir o cumprimento das normas. Na sexta-feira vai ser o evento principal, que é a premiação do Rota da Qualidade. O que significa dizer? É um programa governamental que premia as empresas que atuam de forma regular, de modo a incentivar as boas práticas da relação de consumo. Que bacana. A gente faz anualmente. É uma espécie de fiscalização reversa. A gente tem o efeito pedagógico e, dessa forma, mostra que o PROCON ele não exerce só o papel de fiscalizar, mas também tem um papel de orientar, de educar, de mostrar àqueles que necessitam, né, onde começa o direito de um e onde termina o do outro. Direitos e deveres que se encontram previstos na norma. E essa é uma forma também de aproximar o diálogo com relação aos empresários.
E por fim, no dia 16, na segunda-feira, nós vamos estar divulgando o ranking das empresas mais reclamadas. Com esses dados, o perfil dos consumidores, o número de reclamações registradas, faixa etária. A gente faz um mapeamento dos perfis dos consumidores. Aí, para adiantar um pouquinho para vocês, nós já realizamos, esse é o 9º mutirão que a gente realiza. Ao longo desse período, foram mais de 60 milhões de renegociações em dívidas já realizadas. A gente sabe que é uma situação que afeta muito também o emocional das pessoas. A gente presta serviço também de atendimento psicológico. Então, pela Lei 14.181, a gente faz não apenas o atendimento, a gente faz a prevenção e o tratamento das pessoas que se encontram super endividadas. É muito importante a participação de todos vocês. Ficar atento no PROCON. Mara, eu quero saber como é você. Gente, eu paro para pensar, não quero entender como é que você consegue pilotar um ônibus, mulher. Como é que seu ambiente de trabalho ali, você sofre preconceito diariamente? Ou pelas pessoas que vão pegar o circular, ou até mesmo dos colegas de trabalho? Como é seu mundo lá dentro, nesse seu ambiente tão masculino? Bem, hoje, atualmente, não está tendo tanto aquele preconceito como no começo, lá atrás. Lá atrás o pessoal tinha realmente aquele preconceito bem grande. Mas hoje já está bem mais tranquilo. Muita gente hoje, quando anda com a gente, já elogia, parabeniza, né? E também alguns fazem essa pergunta: como é que tu consegue dizer uma coisa tão grande? Ou então aquela frase célebre, né? Que é, ela era bem mulher, estacionou errado, fez uma manobra errada, porque era mulher. Você já ouviu muito isso, né? Não, mas isso aí... Isso aí tu não ouviu, não? Olha! Não, é sério. Isso aí eu tenho que estar atenta para estar honrando sempre as mulheres, né? Porque qualquer vacilo... é mulher. É isso aí, né? Mas aí também a gente vê, assim, muito vacilo do homem. Eu digo, é homem. Os homens A gente já faz o reverso, né? Não, mas eu estou brincando. Mas eu digo, não, gente, mulher erra e homem também erra. Vamos parar com tantas coisas. Mas é aquela... Eu acho que já virou até uma brincadeira, né? Barbeirou é mulher. Vixe, é mulher. Acho que hoje em dia já está mais tranquilo e virou mais até uma brincadeira. É verdade. Isso no seu espaço é mais tranquilo? Porque eu vejo que você ocupa um espaço um pouco mais privilegiado, digamos assim. Não sei. Não sei se é porque você buscou isso. Eu não sei se é porque... Na realidade, no espaço que a gente ocupa hoje, eu sou uma cozinheira de profissão, né? Então, os cozinheiros nunca foram... Não, você é chefe. Não, vamos dar nome certo. Você é chefe. Você eu tem... sou chefe não é uma profissão, é um cargo que eu exerço dentro do comando de uma equipe. Mas a minha profissão é de ser cozinheira. E os cozinheiros nunca foram muito ovacionados, né? Existe um reality show que funciona na rede nacional que trouxe um pouco essa questão do cozinheiro mais glamourizado, né? Para um poder que às vezes a gente não consegue encontrar quando a gente está na prática. Na realidade, a cozinha não é esse lugar de glamour que se vende em reality show. É trabalho árduo, é trabalho duro, é um trabalho que exige muito fisicamente e exige muito psicologicamente, porque a gente está ali para bem servir, para tentar fazer a execução de um prato, de uma comida bem feita. É um ato de amor servir. Cozinhar, não é? Com certeza é um ato de amor, mas nunca foi um ambiente privilegiado essa de você estar numa posição de chefiar uma equipe e ser considerado um chefe de cozinha, ou simplesmente a gente está na cozinha ali sendo cozinheiro, porque até hoje, depois de 10 anos eu trabalhando nessa área da gastronomia, até hoje eu cozinho na minha cozinha lá. Você vai chegar no meu restaurante e eu vou estar lá à frente do serviço. Eu não deixei de ser uma cozinheira. Tá, mas no seu ambiente de trabalho, no local que você ocupa, mesmo como chefe de uma equipe, né? Você é uma mulher chefiando uma equipe. Quantos meninos você tem? Quantas meninas você tem? Como é o seu relacionamento dentro desse espaço de trabalho? Na realidade, a gente tem uma divisão muito igualitária lá na nossa empresa com relação às meninas e os meninos, né? Isso no Brasil funciona muito bem. Quando você reconhece no Brasil e o resto do mundo os chefes mais renomados, os que têm mais estrelas Michelin, que é a premiação Master, né? Nessa questão, a grande maioria são de homens,
né? As mulheres estão com muito espaço e elas vão ganhar cada vez mais espaço. Quando você vê uma Janaína Rueda, que agora é Torres, não usa mais o nome de casada, e se empoderou para isso, porque às vezes você não faz alteração de algumas coisas por questões de marketing profissional, pessoal, e as mulheres têm muito mais iniciativa para, inclusive, mudar o seu próprio nome em virtude disso. Então, eu acho que o Brasil hoje supera as nossas expectativas relacionadas a cozinheiras mulheres que hoje estão comandando muitos serviços, né? E aqui no Acre não é diferente. Eu lembro que há 10, 15 anos atrás a gente não sabia quem era que cozinhava pra gente. A gente não reconhecia o cozinheiro ou o chefe de cozinha. Hoje ele vai no salão, ele se apresenta, ele pergunta pro cliente se está tudo bem. E isso é muito importante, porque isso é uma quebra cultural muito grande. Porque antes, quando você queria se esconder, tá lá na cozinha, né? A cozinha era um lugar que era o subterfúgio ali. Era o segundo lugar, né? Quem recebia bem, recebia na sala. Hoje, quem recebe bem, recebe na cozinha. Hoje, as cozinhas gourmets estão tomando conta, né? Das novas estruturas arquitetônicas, né? Todo mundo quer ter uma cozinha gourmet, uma sala integrada com uma cozinha, porque todo mundo gosta muito de cozinhar, e cozinhar é isso, é receber, é saborear uma boa comida. E, normalmente, a cozinha é dominada pelas mulheres. A parte do marketing, isso pode até ficar e ser desejada pelos homens. Mas quando você rememora a comida que você mais gosta, a primeira coisa que você lembra é da sua mãe e da sua avó. Você não lembra do seu avô cozinhando. Às vezes até lembra, né? Até às vezes ele fez aquele carreteiro, aquele churrasco. É verdade. Mas a sua primeira memória afetiva sempre vem de uma mulher. E sempre é da sua mãe, da sua irmã, da sua avó. Então, nós estamos nessa posição. E eu acho que durante muitos anos a gente ficou na cozinha. E agora a gente está na área gourmet. E as mulheres começam a se apresentar dessa forma e é um caminho sem volta. E nós não estamos disputando, porque nós temos total mérito relacionado a isso. Eu gostaria de acrescentar que eu acho essencial esse trabalho, porque ele acaba se misturando a todas as áreas. É a arte de você saborear os ambientes, a mesa. Além disso, eu sou uma grande fã. A Isa sabe disso. Eu e minha família, a gente frequenta sempre. E parabenizar pelo trabalho. Vocês são assim, fantásticas. Realmente são uma referência aqui da culinária, né, acreana. Eu já era fã da Isa, eu tomo lá no Horto, né, o sorvete. E agora, te conhecendo de perto, eu estou encantada. Ficaria horas aqui ouvindo você falar. Aliás, qualquer uma de vocês. Meninas, eu estou assim, encantada com cada uma de vocês, com a história de vida, experiência de cada uma de vocês. Como eu disse, eu passaria horas aqui falando com vocês, mas eu, infelizmente, já tenho que encerrar. Mas foi um prazer receber cada uma de vocês, com a experiência de vida e olhar de cada uma de vocês. E eu espero que a gente faça outros encontros para falar de outras coisas e de outros momentos que não sejam, né, sobre violência da mulher, sobre o número que cresceu de feminicídios, mas sim do valor que cada uma de nós conseguimos construir, né, que o nosso lugar seja onde a gente quer e do jeito que a gente quer. Muito obrigada pela parceria de vocês. Foi um prazer recebê-las, cada uma de vocês. Obrigada, Clemer, por esse espaço compartilhado. E Deus fez a mulher para ser ajudadora do homem. E aí vem o poeta e diz: eu que faço parte da rotina de uma delas, eu sei que a força está com elas. Parabéns, mulheres. Parabéns, Fatinha. Parabéns, Mariana. Parabéns, professora Laís. Parabéns a você de casa. Parabéns a você, internauta, telespectadora, produtora, jornalista. Parabéns às grandes mulheres cientistas. Vocês são demais para nós. Vocês são queridas demais, necessárias demais e admiradas demais. Esse é o nosso jeito de dizer a todas vocês: feliz mês das mulheres. Feliz 8 de março, Dia Internacional das nossas companheiras. Parabéns, hein?